da zika depois. Beleza. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia de estatística aqui. Então, beleza. Então, o que a gente vai ver aqui? Definição. Qual que é a ideia de estatística? A estatística é uma ciência que tem como objetivo auxiliar na tomada de decisões por meio de obtenção e análise, organização e interpretação de dados. Então, a gente pega os dados, analisa e interpreta para poder tomar uma decisão. Como assim, professor? Pensar no seguinte, ó. Estatística, a gente costuma ver estatística quando a gente fala lá, por exemplo, ver o pesquisas que você vê lá, dados estatísticos do IBGE e assim por diante. Como é que os caras fazem para formular isso aí? Por exemplo, que agora a gente tá bem no auge, agora que o pessoal comenta lá, é pesquisas de intenção de voto. O pessoal começa a comentar lá o que está achando do governo. Isso daí é bem frequente a gente ver. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai analisar o seguinte, ó. Quando os caras vão fazer essa análise estatística, concorda comigo que a gente tem toda a população brasileira? Pô, a gente tem 200 e porrada habitantes. O que acontece? Os caras não podem pegar e avaliar todo mundo. Ou tem como? Pô, não tem, né? Vou avaliar todo mundo, avaliar toda a população. Inclusive, até o IBGE está com um concurso aberto para contratar os recenseadores, para o pessoal lá fazer um censo e tudo mais. Não tem como você avaliar todo mundo, é difícil isso aí. Você tem que pegar muita gente para avaliar muita gente, fica complicado. Que é o que o IBGE está fazendo, pegando muita gente para poder avaliar geral. Mas quando os caras querem fazer uma pesquisa ali mais de bate-pronto, os caras fazem o quê? Eles pegam uma parcela da população e fazem uma análise em cima disso. Então, como assim? O que a gente tem aqui no geral é a população. A gente tem aqui a tua população, que é chamada na estatística mesmo de população, tá? População é todo mundo que está envolvido. Para poder analisar essa população, você pega uma parte dela para analisar. Então, você não vai analisar toda a população. Você vem aqui e uma parte dessa população você seleciona, que a gente chama de amostra. A gente pega uma amostra dessa população e analisa em cima, para ter uma ideia do que está acontecendo. Maravilha? Então, essa é a ideia. Então, tu tem toda a população brasileira lá. Os caras querem saber, por exemplo, o que o pessoal está achando do governo. Então, eles pegam uma amostra dessa população, questionam para essa população, e em cima disso eles conseguem gerar os dados estatísticos. Maravilha? Então, essa é a ideia, dar uma representação lá, o que o pessoal está achando. Sossegado? Então, esse é o conceito aqui de população e amostra. Outro exemplo claro aqui disso aqui, por exemplo, quando você vai fazer um exame de sangue, pô, você quer saber se está com algum problema, quer saber se a saúde está legal, você vai lá, marca teu exame de sangue, beleza, faz a avaliação dele lá, e os caras fazem o quê? Todo o teu sangue, o sangue todo do teu corpo é a tua população, certo? Certo. Você vai pegar todo o teu sangue para avaliar? Não, não vai. Você pega uma amostra do teu sangue, uma partezinha do teu sangue. E em cima dessa partezinha que você vai fazer os estudos em cima dele, para dizer como que está funcionando no geral. Então você não precisa tirar todo o sangue do teu corpo. Pô, ainda bem, né? Imagina ter que tirar tudo, daí ferrou. Tira só um pouquinho de sangue e faz uma análise em cima dessa amostra que te foi apresentada. Sossegado? Então essa é a ideia de população, que é o contexto geral, e a amostra, que é só uma partezinha da tua população. Beleza. Daí variável, a ideia de variável. Então, variável é o dado que vai ser analisado. Aqui será chamado, a cada valor desse dado será chamado de variável. Então, vai ser sempre uma variável ali, tá? E daí os dados podem ser tanto quantitativo quanto qualitativo, tá? Depende do que você estiver analisando assim. Sossegado? Então, essa é a ideia. Bom, agora para poder começar a analisar gráfico, eu preciso de você já cair direto na análise de gráfico. A gente vai entender alguns conceitos prévios para daí lá no final a gente poder analisar gráfico. Maravilha? Mas vai ali acompanhando, ele se consegue às vezes avançar um pouquinho na apostila, às vezes você vai acabar recuando, mas eu acho que desse jeito fica um pouquinho mais claro para a gente entender. Então, o que eu preciso que vocês entendam antes de começar a falar de qualquer coisa? Uma ideia chamada ROL. Uma ideia conhecida como ROL, tá? E o que é o ROL? É a gente pegar os dados que a gente tem e colocar eles em ordem. Então, o ROL é a gente organizar os dados, colocar eles em ordem. Então, aqui, o ROL organiza os dados, organizar os dados.
dos dados, colocar eles em ordem, colocar em ordem. Como assim, professor? Então, o que acontece? Você tem aqui, sei lá, uma quantidade de dados aqui, por exemplo. Te deu a nota dos alunos lá. Pegou lá a tabela dos alunos lá, do Colégio Saber, ele estava lá, o primeiro tirou 9, daí o segundo tirou 2, daí o terceiro tirou 4, o outro tirou 5, daí teve mais um que tirou 5, daí teve outro que tirou 7, daí teve outro cara que tirou 1. Beleza, tá aqui os teus dados aqui das notas dos alunos. Maravilha? Então, qual que é a ideia de rol aqui? Qual que é a ideia de rol que a gente vai trabalhar? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dados desses alunos e vai fazer o quê? Vai colocar eles em ordem crescente aqui dos dados. Então, olha lá. 1, nota 1, nota 2. Qual que é a outra nota que tem? 3 não tem, então ó, o 2 já foi, 1 já foi. 4, 5 e 5, 7 e 9. Beleza. Tá aqui a nota dos teus alunos em ordem. Tá aqui a nota dos teus alunos em rol, tá? Anota aí que é o seguinte, ó. Isso daí é importante para quando a gente chegar lá em mediana, tá? A gente vai comentar sobre mediana lá na frente, sobre mediana. Então anota aí que é legal, tá? Eu vou precisar do conceito de rol lá para mediana, porque se você não usar a ideia de rol lá na mediana, vai dar o quê? Vai dar problema, vai dar errado. Então, precisa entender essa ideiazinha de rol, mas eu acredito que seja bem tranquilinho aqui, né? Então, a gente só pegou os dados aqui e botou em ordem aqui, organizou eles. Beleza. Mais um conceitozinho que eu quero comentar com vocês. Amplitude. Então, o rol está aqui, a gente só organizou os dados, colocou eles em ordem. Então, agora o conceito de amplitude. Bom, qual que foi a amplitude das notas? A ideia de amplitude, a gente vai fazer o quê? Ó? Qual que foi a amplitude das notas? Qual que foi a maior nota? Opa, a maior nota foi 9. E qual que foi a menor? Ah, a menor foi 1. Então, a amplitude de notas que eu tenho é a maior nota menos a menor. A minha amplitude de notas foi 8. Tranquilo essa ideia? Então, é isso que vocês precisam entender nesse primeiro momento. Eu acredito que seja sossegadinho, né? Então, primeiro, população. População é aquele contexto geral. Aquele contexto geral, toda a população, por exemplo, brasileira, toda a população, a quantidade de sangue que você tem no teu corpo. E a amostra? Você pega uma partezinha para analisar e gerar uma referência sobre a população. Então, você pega uma parte da tua população ali, uma amostra dela. Então, por exemplo, você pega uma amostra de sangue e você consegue gerar dados sobre todo o sangue do teu corpo. Essa é a ideia. Tranquilo? Beleza. Daí já vem logo na sequência a ideia de rol. E qual que é a ideia de rol aqui? A gente pega os dados que a gente tem e organiza numa ordem, coloca eles numa sequência, tá? Então a gente colocou aqui, a gente tinha as notas dos alunos, aqui tudo bagunçado, e a gente fez o quê? Botou em rol, colocou em ordem aqui, organizou essas notas. Maravilha? E isso daqui vai ser importante para a gente falar de mediana. Amplitude é pegar a maior nota menos a menor nota. Assim a gente já tem a ideia de amplitude que está sendo trabalhada. A amplitude das notas. Vamos falar um pouquinho aqui de frequência. Eu acredito que a gente fecha aqui o tópico. Vocês vão entender o porquê que eu estou puxando frequência antes de comentar de gráfico, quando a gente começar a falar um pouquinho de gráfico, tá? Vocês vão entender por que eu precisava dessas ideias de frequência previamente conhecidas por vocês. Então, olha lá. Frequência. Então, frequência, galera. Frequência. Falando aqui de frequência. Vai ter dois tipos de frequência que a gente vai ver. Vai ter a frequência absoluta. E vai ter a frequência relativa. Tá? A frequência absoluta, bom, quando a gente fala de frequência, acredito que a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, aí, por serem alunos e tudo mais, é a frequência que você tem escolar.
Pô, quantas vezes eu vou para a escola? Ah, professor, isso aí é frequência? É, a frequência com que você está indo para a escola. Ah, pego lá uma turma. Tem uma turma lá com 10 alunos. 8 desses alunos têm 16 anos. Um tem 15 e o outro tem 19. Qual que é a maior frequência? Opa, a maior frequência de 16 anos, tá? Então, essa é a ideia aqui. A maior frequência de alunos é a de 16 anos. Se eu pegasse aleatoriamente, puxasse um aluno, puxando aqui já com a ideia de probabilidade, puxasse um aluno aleatório ali qualquer, a probabilidade de eu puxar um aluno com 16 anos é maior do que as demais. Sossegado? Então, tá aqui essa ideia. A frequência absoluta é essa frequência que vocês têm a noção mesmo, que vocês estão bem trabalhando em cima dela. A frequência de vezes que eu fui para a aula, teve 100 aulas esse ano. Dessas 100 aulas, eu fui em 80. Então, minha frequência foi de 80 aulas. Maravilha? Essa é a ideia. E a frequência relativa? Frequência relativa é uma ideia de porcentagem. Então, por exemplo, pô, tu teve lá 100 aulas, foi em 80. Quer dizer que a frequência que você teve de presença foi de 80%. Maravilha? Então, aqui a gente trabalha na relativa com uma ideia de porcentagem. Aí na absoluta, direto com o teu número, tá? Com os teus números diretos ali. Beleza. Vamos falar aqui um pouquinho de frequência absoluta. Então, por exemplo, ó, é o teu número propriamente dito. Então, por exemplo, ó, eu tenho a nota dos alunos lá. Eu tenho lá uma tabela de nota de aluno aqui, tá? Então, notas dos alunos. Já vou botar até em rol, para vou deixar organizado aqui. Então, pego as notas dos alunos. Teve um cara que tirou 2, teve outro que tirou 2, teve um que tirou 4, teve um que tirou 6, outro tirou 6, outro tirou 6, um tirou 7, 2 tiraram 8, então 2, 4, 6, 8, 9 e um só tirou 10. Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar uma tabela na qual a gente vai ter notas e frequências. Maravilha? Então aqui, ó, notas e a frequência que eu tenho essas notas. Beleza, então ó, eu tenho nota 2. Quantas vezes eu vi nota 2 na tabela? Opa, eu vi 2 vezes. Então, ó, eu vi a nota 2 2 vezes. Então, a frequência da minha nota 2 é 2. 2 vezes ela apareceu. Opa, nota 4. Ah, nota 4 eu vi uma vez só. Então, a frequência da minha nota 4 é 1. A nota 6, olha lá a nota 6. Opa, a nota 6 apareceu 3 vezes. Então, a nota 6 teve uma frequência de 6 vezes. Ela aconteceu 6 vezes aqui. 3 vezes, desculpa, a nota 6. Maravilha. Então, essa é a frequência que eu achei a nota 6. 3 vezes. A nota 7. Pô, a nota 7 apareceu uma vez só. Então, a frequência dela é 1. Então, a nota 7 teve a frequência de 1. Nota 8. E a nota 10. A 8 apareceu ali, ó, 2 vezes. Então, a nota 8 teve uma frequência de 2 vezes. E a nota 10 teve a frequência de uma vez só. Essa foi a frequência que apareceu as notas. Então, se você olhar aqui, esse conceito de frequência é bem importante, até para quando a gente for trabalhar a ideia de média ponderada, é importante que você tenha a noção de frequência. Tá? Ver gráfico, ver média, é importante que saiba a frequência. Então, o que acontece? Então, eu tive as notas 2, 4, 6, 7, 8 e 10. E nesse bloco de notas, eu tive a frequência com que elas aparecem para mim. Opa, apareceu 2 vezes só, apareceu uma vez só, 3 vezes, uma vez, 2 vezes, uma vez e assim por diante. Maravilha? Dá para gerar um gráfico em cima disso? Opa, lógico que dá. Então, a gente já consegue comentar um pouquinho sobre gráfico. Então, por exemplo, vamos criar um gráfico aqui.
um gráficozinho de frequência. Um gráficozinho de frequência. Deixa eu puxar essa tabela aqui para o cantinho, para poder desenhar o gráfico. Então, aqui notas. 2, 4, 6, 7, 8 e 10. Tá aqui as notas e aqui a frequência com que elas aparecem. Fazendo um menorzinho aqui só para poder desenhar o gráfico aqui. A frequência aqui apareceu 2 vezes, apareceu 1 vez, apareceu 3 vezes, 1 vez, 2 vezes, 1 vez. Beleza. Dá para gerar um gráfico em cima disso aqui? Opa, lógico que dá. Então, o que acontece? O gráfico que a gente vai gerar aqui, eu vou apagar para ter espaço. Aí já está a tabelinha formada aqui no canto. Você vai aqui e vai formar o teu gráfico. Então, o teu gráfico, por exemplo, ó, um gráficozinho aqui de frequência. Frequência. Deixa eu ver se tem uma régua fácil aqui. Tem. Você vai gerar aqui teu gráfico de frequência pela nota. Então, frequência pela nota que foi tirada. Então, tá aqui o teu gráfico de frequência pela nota, pelas notas. É até importante que você desenhe esse gráficozinho aí. Então, o gráfico de frequência pelo gráfico de notas. Desculpa. A linha de frequência pela linha de notas. Então, olha lá. A frequência aqui, eu tenho aqui as frequências. Vamos botar aqui. Vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos botar 8 aqui, que tá bom. E aqui embaixo, botar as notas possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? Então, por exemplo, ó, tirou nota 2. Ó, nota 2. Qual que é a frequência de nota 2? Ó, nota 2, ó, vou criar um gráfico aqui de colunas aqui, ó. Aqui, ó, tirou nota 2. Teve uma frequência de 2. 2 alunos tirando nota 2. Maravilha? Tá. Quantos alunos tiraram nota 4? Opa, nota 4, um aluno só. Então, aqui, nota 4. Nota 4, eu tive só um carinha tirando nota 4. Nota 6. Nota 6, eu tive 3 alunos tirando nota 6. Então, aqui a gente está montando o nosso gráfico. Então, aqui 6. Nota 6, eu tive 3 alunos. Nota 7. Nota 7, um aluno só. Então, aqui, nota 7, um aluninho só. Beleza. Nota 8. Nota 8, eu tive 2. E nota 10, um aluno só tirando a nota 10. Então, tá aqui teu primeiro contato com um gráficozinho, tá? Então, essa é a ideia. A gente pegou os dados que a gente conheceu aqui, com nota e frequência, e conseguiu montar o nosso gráfico. Acredito que tenha ficado tranquilinha essa ideia. Maravilha, gente. Alguma dúvida aí? Sossegado? Se tiver dúvidas, vão perguntando aí. Então, a gente matou aqui as ideias o conceito inicial de população, amostra, matou a ideia de rol e matou já a primeira ideia de rol e amplitude, matou a primeira ideia de frequência absoluta e o primeiro contato com gráfico.
acredito que tenha ficado tranquilo, né? Então, essa é a ideia, gente. Então, vamos fechar aqui, para vocês já poderem migrar para a próxima aula, terem esse tempinho para ir no banheiro, tomar uma água e assim por diante. Espero que tenha ficado claro. Forte abraço, gente, e até a próxima.